3 homens de pé em frente a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Fazes como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao seu criado, que se apressou em preparar. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: Está aí na tenda. E disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já tinha lhe cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e estando velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que ainda darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Amém? O título dessa mensagem é Os Desafios da Promessa. E pela manhã eu compartilhei um pouco com os irmãos que estavam aqui, que há alguns dias atrás, semanas atrás, algum tempo atrás, eu tive uma crise. E aí eu cheguei para o meu marido e disse: Jair, eu não sou nada. Eu não sou mãe, eu não sou nada na igreja, eu não sou nada profissionalmente falando. Eu estou olhando para todas as áreas da minha vida e eu não sou nada. E aí eu fiquei meio em crise e Deus começou a falar comigo muito forte através dessa palavra. Porque Deus, Ele é um Deus que nos chama, nos faz promessas e cumpre todas as promessas que Ele prometeu. E aí Deus começou a falar comigo nessa história de Abraão, do patriarca Abraão. A Bíblia não fala, antes do capítulo 12 e de Abraão ter 75 anos, a Bíblia não fala muito sobre ele. Na verdade, eu nem lembro se a Bíblia fala sobre Abraão antes disso. Mas no capítulo 12, o Senhor chama Abraão e Ele lhe faz uma promessa. E essa promessa consistia em 3 coisas: uma terra, uma descendência e uma bênção. E Deus disse para ele, deu a ele uma ordem, disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. A promessa tinha essa ordem junto com ela. E a promessa consistia nisso. Deus daria a ele uma terra, Deus daria a ele uma descendência, Deus daria a ele uma bênção. Só que ele tinha 2 obstáculos. O primeiro era que ele já tinha uma terra. Ele já morava num lugar, ele já habitava num lugar. A Bíblia fala que ele morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma potência comercial, era uma potência na época. Talvez fosse uma das cidades mais industrializadas e de tecnologia mais avançada para a época. Abraão tinha um poder aquisitivo para morar ali naquela cidade. E Deus estava dizendo para ele assim, saia do lugar que você conhece. Saia do lugar que você está se sentindo seguro e confortável. Saia do meio da sua família, do meio da sua parentela. Saia da casa do seu pai. E às vezes Deus, para cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida, Ele precisa dizer isso para nós. Saia do seu local de conforto. Saia desse lugar que você escolheu para você, que você acha que está confortável assim, que você levantou paredes, que você levantou casa, que você está ali guardado e acha que nada vai te atingir. Saia desse lugar que você se sente seguro e confortável, porque Deus tem uma promessa e Ele promete uma terra e não é a terra onde você está.
E ele tinha um outro problema. Ele era casado com uma mulher estéril. Imagine aí Deus prometer para um homem que ele seria pai de uma grande multidão, porque Deus disse que ia dar a ele uma descendência. Ele tendo uma mulher estéril. Pensa como é difícil você crer quando Deus te faz uma promessa que quando você olha para frente você enxerga que é improvável de acontecer. Que se você for olhar com seus olhos naturais, você diz assim, não, isso aqui não dá para Deus fazer não. Mudar a história que eu estou, mudar a situação que eu estou, mudar o meu caráter, dar um giro na minha vida, não dá não. Sara era estéril, mas eu quero dizer para você nessa noite, que Deus tem o poder de transformar uma terra infértil numa terra fértil. Deus tem o poder de fazer brotar aquilo que parece impossível e tornar possível, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é o Deus que segura o firmamento nas suas mãos. Ele é o Deus que é capaz de, num momento, mudar toda uma situação. A ordem era muito clara. Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Mas a explicação era mínima. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar no que Ele me diz. Eu preciso confiar que se Ele diz para eu sair do local que eu estou confortável, é porque Ele tem uma terra melhor para mim. Eu preciso confiar que se Ele diz que eu preciso me levantar e caminhar em uma direção para chegar naquilo que Ele quer para mim, é porque Ele sabe do que Ele está falando. E Deus falou isso para Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus com a família inteira. Aí param em Harã. Aí ficam lá. Aí o Senhor reforça. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Sai desse lugar. Esse lugar não é para você. Ur dos Caldeus, Harã, eram lugares pagãos, adoradores de ídolos. Em outras palavras, Deus estava dizendo, aí não, Deus não tem um negócio contigo. Eu tenho um negócio contigo em Betel. Eu tenho um negócio contigo em Canaã. Eu tenho um negócio contigo na minha casa. Eu tenho um negócio contigo na minha presença. Aí quando Deus fala com Abraão em Harã, Abraão se enche de força. Isso te lembra alguma coisa? Quando Deus chega para a gente e diz assim, ó, mulher, eu vou te levantar. Homem, eu vou firmar os teus passos. Eu vou te fazer um pregador. Eu vou te fazer um missionário. Eu vou te fazer um pai de multidões, uma mãe de multidões, uma mulher cheia do Espírito Santo. Aí você faz o quê? Você se enche de força. Aí a primeira coisa que a gente faz é agarrar a promessa. E foi o que Abraão fez. Abraão agarrou aquela promessa e saiu de Harã, levando a sua mulher e levando Ló com ele. Ló era sobrinho de Abraão. O irmão de Abraão havia morrido e Ló passou a viver com Abraão. Então, quando Abraão saiu, Ló acompanhou a ele. E aí eles foram caminhando e chegaram até Betel. E Betel significa casa de Deus. Esse é o lugar que eu e você precisamos estar para que Deus cumpra aquilo que Ele promete. Não pense que você vai conseguir o cumprimento da promessa de Deus em outro lugar. Abraão chegou em Betel e a Bíblia fala que ele ergueu um altar ao Senhor e ali ele invocou o seu nome. Em outras palavras, Abraão, quando chegou na casa de Deus, ele chamou a presença de Deus para a vida dele. Ele chamou, convidou o Senhor Jesus para estar com ele, para estar ali, louvado seja o nome do Senhor, junto com ele no cumprimento daquela promessa.
Só que como nós falamos pela manhã, nem tudo são flores. E aí Abraão enfrentou o primeiro desafio. A Bíblia diz que quando depois que Abraão ergueu o altar lá na casa de Deus, Abraão estava lá firme e forte, louvando, dançando. Quando chegava na hora do louvor de celebração, Abraão vinha aqui para frente e arrebentava. Aí chegou o primeiro desafio. Houve fome em Betel. E aí você pode pensar assim, Abraão estava na casa de Deus e teve fome. Eu e você estar na presença de Deus, eu e você estar na casa de Deus, não nos isenta de passar por luta. Isso não quer dizer que uma tribulação não vai acontecer, isso quer dizer que você não vai ser provado, isso não quer dizer que o teu inimigo não vai tentar contra ti. Só que qual foi a reação de Abraão? Quando ele viu que teve fome em Betel, ele correu para o Egito. Olha aí para o irmão que está do teu lado e diz assim, ó, o Egito não está na rota. Não pense que vai ser melhor no Egito. Egito não é lugar para homem e mulher de Deus que tem promessa. O lugar do homem e da mulher de Deus que tem promessa é em Betel. Abraão, além de ir para o Egito, ainda pensou assim, ó, olha, Sara, tu é muito bonita, muito formosa. Acho que Sara era tipo eu, né? Ele disse, tá vendo? Ele sabe das coisas. E aí ele disse assim, ó, tu é muito formosa. E se os homens no Egito souber que tu é minha mulher, é capaz de me matar para ficar contigo. Então vamos fazer o seguinte, fala que é minha irmã. É só chegar no Egito que a gente começa a se complicar, já percebeu? Que quando a gente bota o pé no Egito, a gente já começa a ficar mentiroso. A gente já começa a sair do plano, do propósito. E aí as coisas no Egito apertaram para Abraão. A Bíblia diz que Deus puniu ali a Faraó e aquele povo. Por causa da presença de Abraão e da mentira que Abraão contou. E aí o povo começou a ser tomado por pragas, por feridas, por piolhos, por todo tipo de praga. E Abraão foi convidado a sair do Egito. Olha que coisa linda. Abraão não saiu porque quis, não. Ele foi mandado, foi convidado para sair. Sabe por quê, querido? Porque o Egito não é mais o teu lugar. Ele não te aceita mais. Você não se encaixa mais. Não existe mais uma cadeira no Egito para você. Existe cadeira para você em Betel. Existe um altar em Betel que foi você mesmo que levantou. E sabe o que é que eu acho lindo? É que Abraão, quando foi convidado a sair do Egito, sabe o que foi que ele fez? Correu para Betel. Sabe por quê? Porque ele sabia para onde voltar. Eu e você precisamos saber para onde voltar. É na presença de Deus que há fartura de alegria. É na presença de Deus que há consolo para a nossa alma. É na presença de Deus que há refrigério, que há solução para os nossos problemas. Abraão voltou para o lugar do altar onde ele tinha feito. Ele voltou para a casa de Deus. E quando ele voltou, ele encontrou o segundo desafio. Aí você pensa assim, não é mole não. É só Abraão chegar em Betel que começa os desafios. A gente cresce quando a gente é desafiado, amém? Quando ele voltou para Betel, os pastores dele e de Ló começaram a se desentender. Como eles eram pessoas de um poder aquisitivo relativamente bom,
acho que alto. Então, eles tinham muito gado. E aí, os funcionários começaram a ter desentendimentos. E aí, Abraão precisou se separar de Ló. E eu imagino que Ló, ele era a lembrança que Abraão tinha de seu irmão. Ló era sobrinho dele. Depois que o irmão de Abraão morreu, ficou Ló. E Ló foi morar com ele. E eu imagino que tenha sido difícil quebrar esse vínculo com Ló. Só que Deus, Ele é muito perfeito em tudo o que Ele faz. E muitas vezes a gente não entende quando Deus nos separa de algumas pessoas. Quando Deus permite que um vínculo seja quebrado com alguém. Porque às vezes, existem pessoas que quando ficam juntas, elas se destroem. Uma não faz bem para a outra. Uma não ajuda a outra. Pelo contrário, quando se juntam, fazem é cair. E pela escolha de Ló, porque Abraão pediu para que Ló escolhesse, disse, olha, escolha aí, se você escolher para cá, eu vou para cá. Se você escolher para cá, eu vou para cá. Fique na sua mão a escolha. A preferência era de Abraão. Mas Abraão abriu mão da preferência para Ló escolher. E pela escolha de Ló, a gente entende que Ló era uma pessoa gananciosa. Que Ló era uma pessoa que se guiava por vista. E eu quero dizer para você que se for preciso Deus separar você de pessoas que Ele sabe e que Ele conhece, que vão lhe causar dano, que vão lhe causar problema, que vão lhe causar, a sua espiritualidade vai cair por causa delas. Deus vai te separar delas. Sabe por quê? Porque Ele é um pai amoroso. E todo pai quer o bem de seu filho. De manhã até contei uma experiência que eu tive, que na verdade, eu acho que todo adolescente já teve alguma vez na vida essa experiência. De você ter um amigo, uma amiga, e sua mãe ver de cara e dizer assim, ó, não vou com a cara desse menino. Não vou com a cara dessa menina. Quem aqui já teve essa experiência? Raríssimo, né, de acontecer. E eu morei muitos anos com a minha irmã. Com a mãe do Eric, quando o Eric era bem pequenininho. E teve uma época que eu precisei voltar para a casa da minha mãe. E quando eu voltei para a casa da minha mãe, eu arrumei uma amiga, porque eu era uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Né? Sabe aquela pessoa, vocês veem, né, aqui na igreja, como eu sou fácil, né, de fazer amizade com as pessoas, falo com todo mundo, né, me abraço com todo mundo, só que não, né. Tem que aplicar fé, né, irmão, na minha cabeça. E eu arrumei uma amiga. E quando eu arrumei essa amiga, eu grudei nela. Porque eu não conhecia ninguém, minha mãe trabalhava muito. E aí eu fiquei ali, grudada naquela amizade. E quando a minha mãe viu essa menina, minha mãe disse assim, ó, não vou com a cara dessa menina. Aí eu dei a resposta que todo adolescente dá, né? Não, mãe, ela é tão legal. É porque a senhora não conhece ela. É verdade? Ele é tão bonzinho, mas que a senhora não conhece ele. Ela era tão boazinha que me levou para fumar maconha junto com ela. De tão boazinha que ela era. Então, quando Deus disser para você que uma amizade não lhe faz bem, quando Deus disser para você que um relacionamento não lhe faz bem, quando Deus disser para você que uma situação não lhe faz bem, corra, querido, corra, querida. Sabe por quê? Porque a consequência vem. Deus sabia que Abraão ia ter problema com Ló. Tanto sabia que lá na frente, quando Ló está lá em Sodoma, tem uma guerra, Ló é levado cativo, lá e vai Abraão. Tem que pegar 300 e não sei quantos homens e ir lá resgatar o cabo, porque
Ele escolheu ir morar no pior canto que tinha, achando que era o melhor, porque se guiava por vista. Foi morar lá na Babilônia. Quem conhece sabe, né? Do que eu estou falando. Então, querido, às vezes é doloroso para nós ter que quebrar um vínculo. Ter que entender que aquela situação, aquela pessoa, aquelas coisas não nos fazem bem. Ter que entender que aquilo ali vai nos derrubar, vai nos destruir, vai nos deixar no chão. E decidir obedecer a Deus. E aí eles se separaram. E como toda separação causa dor, né? Deus, sabendo disso, falou com Abraão. Assim que Abraão e Ló se separaram, o Senhor falou com ele. E aí ele disse assim: Abraão, ergue os teus olhos. Como quem diz assim, ó, levanta a tua cabeça. Está te causando dor, mas levanta a tua cabeça. Te causou sofrimento, mas levanta a tua cabeça. Está sendo difícil para você, mas levanta a tua cabeça. Ergue os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo isso aqui que você está vendo será teu e da tua descendência. Deus reforçou aquilo que Ele prometeu. Deus é lindo, né, irmãos? E depois disso, o Senhor disse assim para ele, ó: levanta e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura. E quando eu ouço o verbo levantar, eu entendo que Deus estava dizendo para ele assim, ó: se movimente, tome uma posição, tome uma postura. Quando eu falo levanta para alguém, é porque essa pessoa está sentada ou deitada. E aí Deus disse para ele: percorre essa terra toda. Como quem diz assim, ó: percorre os sonhos que eu tenho para ti. Percorre todas as promessas. Percorre tudo que eu venho falando. Percorre tudo desde o dia que tu aceitou Jesus. Tudo que eu venho te dizendo que eu vou fazer, que eu sou contigo, que eu te amo, que eu te levanto, que eu cuido de ti, que eu vou salvar, que eu vou curar, que eu vou levantar. Percorre toda essa terra, porque ela toda é tua, foi eu que te dei. Deus estava sempre ali, ó, renovando aquela promessa, deixando Abraão ciente de que tudo que ele fala permanece de pé. E aí Abraão encontra o terceiro desafio. Os anos foram passando e Sara não ficava grávida. E eu fico imaginando, quando eu paro para pensar nessa parte, nesse momento da história de Abraão, que todo mês Abraão olhava para o bucho da Sara, né? E eu até brinquei de manhã, igual meu marido olha para o meu, esperando que vai dar certo, né? E todo mês eu penso que Abraão, o pastor fica só querendo dar dica para ele, como é que dá certo. E aí eu imagino que todo mês Sara também se frustrava quando a sua regra chegava e ela percebia que não tinha ficado grávida. E se passaram 10 anos. Imagina aí, meu amigo, você esperar 10 anos pelo cumprimento de uma promessa. Imagina como é para uma mulher ter que esperar. Homem, ele tem uma habilidade, que eu não sei de onde veio, de conseguir empurrar as coisas com a barriga até enquanto pode. E do
contrário, a mulher tem uma habilidade de tudo que ela pegar na frente dela, ela querer resolver na mesma hora. Se eu perguntar aqui, quem é a mulher ansiosa, levante a mão, não vai escapar uma de mão abaixada. E se passaram 10 anos. E aí Sara teve uma ideia brilhante. Disse a Abraão, fazer o seguinte: se deita com a minha serva Agar, tem um filho com ela, e esse filho que ela tiver, vai ser o filho da promessa, vai ser meu. E dá certo o negócio. Sara se precipitou. E você pode até pensar assim, ó, se precipitou depois de 10 anos. Já tinha passado 10 anos e tu está chamando isso de precipitação? Deus, ele não pula etapa, amém? Deus tinha colocado Abraão e Sara dentro da etapa da espera. E eu digo para você nessa noite, que se você estiver dentro dessa etapa, a melhor coisa que você tem a fazer é esperar. Sabe por quê? Porque quando a gente procura uma opção alternativa, dá problema. Não pense que Sara pegou a mulher mais caquéticazinha, esculhambadinha, faveladinha que ela tinha e deu para Abraão, não. Porque o filho que aquela mulher ia gerar, ia ser dela. Então, eu acredito que Sara escolheu a top das top. A mulher mais bonita, mais inteligente, mais tudo, com tudo em cima, para gerar um filho para ela. Às vezes a gente acha que a nossa opção alternativa vai dar tudo certo. Não, vou pegar o melhor, eu vou fazer o melhor, eu vou resolver do melhor jeito. Só que eu repito para você, se você procurar uma opção alternativa, você vai ter problema. E aí a Agar ficou grávida. E quando a Agar ficou grávida, eu fico imaginando a cena, a Agar passando assim, ó, na frente de Sara, ó. Ih, tô grávida. Ih, eu tô grávida. Tu nem tá. Ela começou a humilhar Sara. Aí Sara chega para Abraão e diz, ó Abraão, tá vendo ela aí, ó? Depois que ficou grávida, fica me desprezando. É minha serva que fica me desprezando, tu acha? Bora, o que é que eu faço? Aí Abraão, aquela pessoa que resolve, né? Disse assim, ó, faça o que você achar melhor, meu amor. Não adianta você fugir da responsabilidade. A responsabilidade é sua. Ah, foi Sara que deu Agar, mas quem se deitou foi Abraão. Ele tinha a opção de não se deitar, de esperar aquilo que Deus tinha prometido para ele se cumprir do jeito que Deus tinha dito. Eu e você temos a opção de esperar o cumprimento daquilo que Deus prometeu. E não adianta se isentar de responsabilidade. Quando a Eva comeu o fruto e deu para Adão comer, quando o Senhor apareceu, desculpa, Deus chamou por quem? Adão. Deus não chamou por Eva. Porque a responsabilidade era dele. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Não adianta você tentar se isentar com essa conversa de faça o que você achar melhor. Não adianta você se isentar com essa conversa de se o que tiver resolvido, do jeito que se resolver tá bom.
E a Bíblia diz que o pau quebrou na casa de Abraão. Teve uma confusão, Agar foi-se embora, depois Agar voltou, como todo mundo já conhece. Porque toda opção alternativa, fora da vontade de Deus, vai dar problema para nós. E depois disso, Abraão encontra o quarto desafio. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E depois disso, você não vê mais o Senhor falar com Abraão. O Senhor se cansou de Abraão. O Senhor disse a Abraão, o negócio é o seguinte, cara, não dá mais não. Depois que Ismael nasceu, o Senhor pensou assim, ó, vou voltar lá em Ur dos Caldeus e vou procurar um substituto. Porque tu já fez tanta besteira, macho, que dá mais não. Foi isso? Deus não desiste de nós, amém? Abraão enfrenta o quarto desafio, que é o silêncio de Deus. Deus passou 13 anos em silêncio, sem falar nada com ele. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, ó, Deus nos dá tempo para refletir. O silêncio de Deus não significa desistência. O silêncio de Deus não significa rejeição. O silêncio de Deus não significa que Ele abriu mão de você. O silêncio de Deus significa que Ele está dizendo para você que você precisa refletir sobre aquilo que você vem fazendo, para quando Ele for falar com você de novo, você está bem molinho para receber. Deus dá tempo para a gente refletir. Só que a gente sempre associa o silêncio de Deus assim, ó, Deus não fala mais comigo, pronto, agora já esculhambei, foi tudo. Deus não me quer mais não. Irmão, eu digo isso porque eu já sei, muitas vezes eu me senti assim, de pensar assim, Deus agora, nem comigo não quer falar mais. Não tem época que a gente pensa isso, né? Que a gente já fez tanta coisa errada, já se atropelou tanto, que a gente pensa assim, ó, nem Deus não quer falar mais comigo. Imagine minha discipuladora. Que não é o caso da minha, irmãos, porque a Edna, todo mundo aqui sabe que se for de madrugada ela atende. Deus não esquece de nós, queridos. E Deus não esquece do que Ele prometeu. E aí quando Abraão estava com 99 anos, 13 anos de silêncio. 13 anos, Abraão com aquele pontozinho de pensando assim, o que é que vai ser agora? Será que ainda vai se cumprir? Será que Deus ainda vai me levantar? Será que eu ainda vou ser o pai de multidões que Deus falou? Eu imagino que Abraão lembrou desde a primeira palavra que Deus falou com ele durante esses 13 anos. Porque 13 anos não é tempo para você refletir, meu amigo. Se um mês a gente já fica assim, né? Passa um mês Deus sem falar com a gente, né? A gente sem sentir bem a presença dele, a gente já fica assim preocupado, né? Imagine 13 anos. E aí o Senhor falou com ele, quando ele estava com 99 anos. E aí Deus disse assim, ó, Abraão, eu passei esses 13 anos sem falar contigo porque eu não te aguento mais. E eu só vim dar uma passadinha aqui para dizer para tu, perdeu a promessa. Vou dar para outro. Abraão, tu já foi não sei quantas vezes lá na frente se reconciliar, Abraão. Não acredito mais não. Abraão, tu já disse um monte de vezes que não ia fazer, continua fazendo, Abraão. Não te dou mais um voto de confiança, não. Eu quero dizer para você que Deus não vê como o homem vê. Deus não desiste.
Deus não abre mão do projeto dele. Eu e você somos projeto de Deus. Deus não abre mão de você. Não importa quanto tempo ele passou em silêncio. O que importa é que na hora que ele falar, ele vai falar a mesma coisa. Que ele tem uma terra, uma descendência e uma bênção. Que existe uma promessa e que ele é Deus fiel para cumprir em você. E foi isso que Deus fez. E Deus ainda fez mais. Deus disse assim, ó, tu não vai mais te chamar Abrão, não. Porque antes Abraão se chamava Abrão, que era pai exaltado. Ele disse, agora tu vai se chamar Abraão, pai de multidões, que é para tu ter certeza do que eu te prometi. Só que Abraão ainda não tinha filho. Com Sara, não. Sara ainda estava estéril. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que Deus já vê em nós cumprido aquilo que Ele prometeu. O mundo pode olhar para nós e não ver nada. Deus já nos vê pai e mãe de multidões. Deus já vê uma multidão atrás de nós. Deus já nos vê de pé. Deus já nos vê cheios do Espírito Santo. Deus já vê a nossa casa restaurada, o marido convertido, a filha convertida, a enfermidade curada. Deus já vê aquilo que nem você consegue ver. Porque Abraão disse assim para ele, ó, o que é que eu tenho para te dar, Senhor, se eu nem tenho filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que é que eu tenho para te dar? Aí o Senhor fez uma aliança com ele. Sabe o que é que a aliança faz? Nos une. E a aliança de Deus é eterna. E Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus fez uma aliança comigo. E Deus fez uma aliança com você. E essa aliança é eterna. Se você pegar uma aliança, quem é casado, quem é noivo que usa aliança, você vai ver que a aliança não tem emenda. Obrigada. Não tem emenda. É perfeita. E é essa aliança que Deus fez comigo e com você. Ela é eterna. Deus não vai revogar. Não adianta. Você pode ter passado pelo Egito. Pode ter se complicado lá. Essa aliança não vai ser revogada. Você é dele. E aí Deus disse assim, ó. Sara vai ter um filho. Como quem diz assim, ó, imagino que Deus olhou para Abraão, bem para a cara dele assim, disse, é Sara que vai ter o filho. Que é para Abraão não ter dúvida, né? Se Sara chegasse e dissesse assim, ó, não, eu tenho uma outra também bonitinha, arrumadinha, para tu deitar com ela para tentar de novo, né? Tem mulher que é doida, né? Que eu não tinha uma ideia dessa, meu amigo. Não tinha nem perigo. Mas faça uma secar. Deus disse, Sara vai ter um filho. E aí, Deus fez a aliança. E alguns dias depois, algum tempo depois, meses depois, a Bíblia não diz quanto tempo, mas eu acredito que foi no mesmo período que Abraão ainda tinha a mesma idade. Deus aparece de novo para ele. E sabe o que é bonito de se ver? Que assim que Abraão, que esse texto que nós lemos, assim que ele estava, a Bíblia diz que ele estava na porta, debaixo dos carvalhais, na hora mais quente do dia. Sabe o que é que eu entendo pela hora mais quente do dia? A hora que a luta está mais apertada. A hora que está aquela batalha mais ferrenha. A hora que você está sentindo que o sufoco está chegando. A hora que você pensa assim, se Deus não me ajudar, eu não sei mais não. É a hora mais quente do dia. E Abraão levantou os olhos
e viu aqueles 3 homens vindo na direção dele. E o que é lindo é que Abraão correu na direção deles e se prostrou. E aí ele disse assim, ó, fica aqui, descansa, deixa eu pegar água para vocês lavarem os pés, deixa eu pegar pão, deixa eu pegar bolo, deixa eu trazer comida para vocês. Sabe o que é que eu entendo? Que Abraão se apressou em servir. Agora ele era um Abraão que estava ali para servir. Ele disse, Senhor, deixa eu trazer água para lavar os teus pés, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu fazer comida, eu quero te servir. A promessa ainda não tinha sido cumprida, mas eu entendo que Abraão agora entendeu o que ele tinha que fazer. Servir. Eu costumo sempre dizer isso para o Jairo, eu digo sempre para ele, eu digo, Jairo, a gente faz primeiro para depois ser. A gente não espera ser para depois fazer. Abraão se apressou em servir a Deus, quando ele percebeu que a presença de Deus estava ali. E aí o Senhor disse, faz o que tu quiser, vai lá. Pegar o pão, pegar a comida, pegar a água para lavar meus pés, eu vou ficar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente decide servir, o Senhor decide ficar. Aprenda isso. Quando eu decido servir, o Senhor decide ficar. Não é bom a gente chegar num canto onde a gente é bem servido, né? Se você for num restaurante que você é mal atendido, você nem volta mais lá e ainda fala mal do serviço para quem disser que vai lá, né? Uma amiga disse assim, eu vou lá no restaurante. Vá não, minha irmã, que lá o atendimento é péssimo. É verdade? É tão bom ser bem servido, mas melhor ainda é servir. Só que a conversa daqueles homens não era com Abraão. Por que eu digo que não era? Porque há um tempo atrás, o Senhor já tinha aparecido para Abraão e já tinha dito aquelas coisas para ele. Já tinha dito para ele que Sara ia ter um filho, especificou bem, Sara vai ter um filho. Só que Deus precisava falar com Sara. Para que Sara pudesse entender que ela também fazia parte daquela promessa. Porque às vezes a gente pensa assim, isso aqui não é para mim não. Deus pode fazer com fulano, mas comigo não. Deus pode levantar Cicrano, mas eu não. Um dia até Beltrano pode ser um pregador, mas eu não. Um dia até alguém pode subir, fazer parte do ministério do louvor, mas eu não. Deus precisava dizer para Sara que ela sim fazia parte daquela promessa. E aí Sara, como toda mulher que se preza, né? Os homens estavam conversando lá, comendo. Abraão ficou de pé, em posição de serviço. Que Abraão podia ter se sentado com eles, né? Vamos lá. Não, ficou lá de pézinho, prontinho para continuar servindo. E Sara, como toda mulher que se preza, né? Foi lá para a porta. Porque ela não podia ficar no meio dos homens. Ela não podia estar ali, então ela foi lá para a porta. A gente não faz, as mulheres daqui não fazem isso não, né? Quando houve um plim-plim no celular do marido, que ele está do lado, ninguém faz assim, ó. Faz não, todo mundo aqui, né? Ninguém faz essas coisas. Ninguém aproveita o marido no banheiro para, né, dar uma olhadinha, se está tudo ok. Não existe não, isso não aqui não. Sara foi para a porta. Mas sabe o que é que eu aprendo com a atitude de Sara? Que ela era uma fofoqueira. Não, querido. Sara sabia que ali era algo de Deus. Sara não podia estar lá no meio. Então, se ela não podia, ela foi pelo menos para a porta.
E sabe o que é que eu aprendo? Que quando eu perceber que existe um negócio de Deus por ali, eu preciso correr para lá. Ah, mas eu não posso estar lá no meio não. Então fica na porta, fica escutando, fica recebendo, fica se alimentando. Sara precisava ir para aquele lugar para ouvir de Deus o que ela precisava saber. Não pense que eu e você estamos aqui por acaso. Nós precisávamos estar na porta para escutar o que Deus queria que nós ficássemos sabendo. E aí, um dos homens perguntou: cadê a Sara? Está onde? E eu imagino Abraão fazendo assim, ó. Está lá na tenda. O Senhor, ele não sabia onde Sara estava? Claro que ele sabia. Mas quando ele disse, Sara está onde? Ele fez com que Sara ficasse alerta, para saber, tem algo a ver comigo. Deus está falando comigo. Sabe aquela palavra que no meio dela você escuta uma coisa e você diz, opa, isso é Deus falando comigo. Isso é para mim. Quando Deus disse, cadê Sara? Sara, ó, ficou alerta. Aí o Senhor disse, certamente eu voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Para que Sara pudesse escutar. Sara, quando escutou, pensou assim, ó. A Bíblia diz que ela riu, eu penso que ela riu assim meio assim. Eu lá vou ter filho. Uma altura dessa. Eu já estou com 90 anos. Eu não vou mais gerar, não. Aí o Senhor olha para ti e diz assim, ó, vai gerar sim. Vai gerar sim. Foi eu que falei e eu sou fiel para cumprir. Vai gerar. Vai gerar discípulos. Vai gerar almas salvas. Vai gerar família restaurada. Vai gerar, aleluia, marido convertido. Vai gerar filhos na casa de Deus. Vai gerar uma voz que louva ao Senhor e as cadeias são quebradas. Vai gerar sim, porque eu sou o Deus fiel que falo e cumpro o que eu prometi. Você pode achar que não vai gerar, mas vai gerar. E aí, se você for no capítulo 21, não precisa abrir sua Bíblia, não. Eu vou ler aqui para você. O Senhor diz, a palavra diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que o Senhor falou. Aí lá na frente, Sara diz assim, ó: Deus me deu motivo de riso, e todos aqueles que ouvirem vão rir junto comigo. E diz mais: quem teria dito a Abraão que Sara ia amamentar um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Quem diria que Abraão e Sara teriam um filho? Quem diria que Sara amamentaria um filho? E aí ela diz: todos aqueles, eu ri, e todos aqueles que ouviram vão rir junto comigo. Quem diria que eu estava lá no mundo e hoje eu estaria aqui? Quem diria que Deus ia me levantar? Quem diria que Deus ia trabalhar tanto na minha vida? Quem diria que Deus ia abrir aquela porta que eu pensava que não se abria? Quem diria que Deus não ia fazer aquilo que todo mundo achava que Ele não faria? Existe alguma coisa
extraordinária demais que Deus não possa fazer? Ou demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Eu convido a você a fechar os seus olhos agora.